Em oração. Vamos orar todos? Oremos pela palavra. Pai, pelo poder Espírito Santo que há na sua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, porque na verdade o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Espírito da graça, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. A sua palavra diz que nada é impossível, Pai eterno, para aquele que acredita na sua mensagem, na sua grandeza, Espírito da graça. Pai, estamos aqui presente, Pai eterno, nós queremos Te honrar, Espírito Santo, nós queremos glorificar o Teu nome santo por tudo quanto o Pai tem feito em nossas vidas. A Bíblia diz, Espírito Santo, se o Filho do Homem vos libertar, certamente sereis livre. Acreditamos na Tua libertação, ó Deus, e por isso esteja conosco no poderoso nome de Jesus. Digam comigo, amém. Diga no seu irmão, você é abençoado. Você nasceu no tempo certo e para dar certo. Aleluia. Então, sem mais demora, vamos pedir para o nosso leitor, o nosso irmão Cláudio, aleluia. A unção de leitura está contigo. Durante essa semana é só você, amém? Aleluia. Então, vamos pedir o nosso irmão Cláudio para abrir no livro de João, capítulo 3, versículo 6. João, capítulo 3, versículo 6. Amém. João, capítulo 3, versículo 6. E também, quem tem mais a Bíblia, pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Amém. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. O irmão João vai abrir no livro de João, capítulo 3, versículo 6. Eu vou abrir no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Adiante. Aleluia. Então, podes fazer a leitura. Certo. Amém. Quem nasce de pai humano é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Aleluia. Até ali é suficiente. Amém. Deus seja louvado no nome de Jesus. E vamos ver a referência bíblica. Ela nos ensina a respeito de quem nasce da carne é um ser de natureza carnal. E quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E o nosso tema que nós queremos falar aqui hoje, queremos falar a oração em língua ativa o dom de profecia. A oração em língua ativa o dom de profecia. Esse é o nosso tema. Amém. Observa o que realmente o nosso irmão leu. Ele lê o que realmente Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, sendo ele doutor da lei, Nicodemos conhecia a Torá, que são 5 livros de Moisés. Amém. Conhecia a lei judaica e conhecia os ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento, mas ainda assim Nicodemos nunca nasceu de novo. Nicodemos nunca nasceu de novo. E quando ele observa Jesus fazer milagres, ficou encantado, porque todos os fariseus, todos os sacerdotes, todos os escribas, todos os doutores da lei da época de Cristo, eles estudavam os ensinamentos de Moisés, estudavam os ensinamentos dos profetas, mas nunca conseguiram realizar milagre. Somente tinham a letra, mas não tinham o espírito. Então, Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Ele disse, Rabi, é uma palavra hebraica que em português disse mestre. Rabi, sabemos que os sinais que tu fazes só acontece porque realmente Deus é contigo. Aleluia. Ele expressa essa palavra para Jesus.
Mas Jesus lhe disse assim: Nicodemos, importa que tu nasça de novo. E uma atenção especial: Nicodemos não procurou Jesus de dia, porque os doutores da lei odiavam Jesus. Mas ele, para que ele não possa ser visto perante os seus colegas da lei, então ele foi ter com Jesus de noite. Assim como ele admira os milagres que realmente Jesus fez, Jesus lhe corta já diretamente: importa que tu nasça de novo. Aleluia. Então Nicodemos estava a pensar que nascer de novo é entrar novamente no ventre da sua mãe. Quer dizer, eles eram tão infantis espirituais que não conseguiam perceber linguagem espiritual. Amém? E me recordo um dos trechos do livro de João, quando Jesus fala: quem quer a vida tem que comer da minha carne e do meu sangue. Eles também pensaram que ia comer mesmo a carne e o sangue de Jesus. Eram infantis espiritualmente. Porque quando um homem está preso apenas na letra, não tem um espírito, é um infantil espiritual. Mas Jesus lhe diz assim: não, Nicodemos, tu não vais voltar de novo no ventre da sua mãe. Amém. Saiba de alguma coisa: o que nasce da carne é carne. O que nasce de um ser humano é mesmo ser humano. Mas o que nasce do espírito é espírito. Significa, se você nasceu da carne, és carne. É uma outra coisa. Aleluia. Nasceste naturalmente. Todos nós nascemos naturalmente. Mas que nasce do espírito é o espírito. Amém? Nicodemos apenas havia nascido na carne, sendo ele já mais velho, mas não havia nascido no espírito. Por isso que a palavra da salvação chegou até a Nicodemos. Aleluia. Chegou até a Nicodemos para que ele possa refletir, porque a sua vida não estava bem com Deus, por mais que ele tinha conhecimento. Aleluia. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quando nós nascemos da carne, Deus concede um dom. Aleluia. Quando uma pessoa nasce naturalmente, Deus dá o dom para este homem, aleluia, se comunicar com seus próximos. E esse dom é uma língua natural. Amém? É uma língua natural. E essa língua natural pode ser francês, pode ser inglês, pode ser português, pode ser qualquer outra língua existente aqui no mundo. É um dom também, mas é um dom natural. E esse dom acontece quando o homem nasce da carne, então ele dá um código para se comunicar com seus adjacentes, para se comunicar com seu próximo. Aleluia. E nós podemos ver, olhar nas escrituras sagradas, no livro de Gênesis capítulo 11, no seu versículo 1 adiante, diz assim: ora, Gênesis 11, diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra da mesma língua e da mesma fala. Amém? Desde o tempo desde o tempo antigo, aleluia, apenas existia uma língua. Todos falavam a mesma língua, o mesmo código. Por isso ele dizer que era toda a terra era toda a terra a mesma língua e a mesma fala. Aconteceu que, partindo ele de Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E desceram uns com os outros: façamos tijolo, vamos queimar. E disseram ainda mais para com os outros: vamos edificar uma cidade. Mas vamos saltar para outro versículo.
iam e descemos e confundimos ali a sua língua para que não entenda um ao outro. Amém? Quer dizer que antigamente existia apenas um tipo de língua. Todos falavam a mesma língua. E aqueles homens, eles decidiram fazer uma torre. Amém? Uma torre grande. A intenção dele, aquela torre era para chegar até o céu. Eles eram tão orgulhosos que queriam fazer uma torre para chegar até os céus, para mostrar a sua soberba, para mostrar o seu orgulho. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, que Deus disse, vamos descer para a terra. Amém? Para confundir estes homens. Vamos mudar o código. O código é a língua. Vamos mudar a língua para que eles não possam se perceber. E quando não vão se perceber, vão ficar totalmente espalhados. A Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre a terra e confundiu a língua daquelas pessoas. Amém? E aquelas pessoas começaram a falar outras línguas. Mas aquelas línguas que falavam eram língua terrena. E começaram a se espalhar e não conseguiram construir aquela torre alta. Porque eles queriam manifestar o seu orgulho perante a Deus. Deus não gostou. Mas ali apenas fomos lá. O nosso foco é de contextualizar que aquela língua que aqueles homens falavam não era uma língua espiritual, era uma língua terrena. E a língua terrena, aleluia, é um tipo de dom que Deus dá para cada região, para cada tribo, para cada povo, para cada raça, para cada nação. Aleluia. Para cada nação, para cada tribo, existe uma língua. E essa língua é um dom de Deus. Mas essa língua é a língua, amém, natural. E quando você nasce da carne, você herda esta língua. Nós falamos a língua portuguesa, é um tipo de dom. Esse dom quem deu é Deus. Deus é quem deu esse dom para que o homem possa se comunicar com o seu próximo. Mas Jesus fala, o que nasce da carne, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Cláudio, prepara aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Significa que quando você nasce espiritualmente, também ele é dado uma língua. Amém? Quando você nasce do Espírito, também é dado uma língua. Essa língua é uma língua sobrenatural que Deus dá para o homem. Toda aquela pessoa que nasceu de novo, toda aquela pessoa que é uma nova criatura, existe nele, aleluia, existe nele os dons espirituais. E para quem não tem o dom espiritual deve buscar. Mas Deus dá o dom de língua para o teu espírito. Assim como Ele deu o dom natural para a carne, para o corpo do homem se comunicar com seus adjacentes, assim também Ele nos concedeu o dom de língua para se comunicar misteriosamente com Deus. Que nós falamos de línguas estranhas. Sim, vamos ler. Certo. Amém. Veja, quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não as pessoas. Pois ninguém percebe. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdade secreta. Aleluia. Então, quem fala em língua, aleluia, não fala para os homens. Eu posso falar uma palavra em língua, você não vai perceber porque não é para os homens, mas é uma língua do Espírito, que eu falo misteriosamente com Deus. Amém? O dom de língua é um código espiritual que possibilita-nos a nos comunicar misteriosamente com Deus. Quando você fala em língua, você se comunica misteriosamente com Deus. Nenhum homem consegue perceber
cada palavra que você fala. Nenhum homem consegue entender cada palavra que você fala. Nenhum feiticeiro consegue perceber cada palavra que você fala em mistério. É por isso que quando a gente ora mais e mais e mais e mais em língua, o nosso espírito se torna acessível para receber o conteúdo divino. E esse conteúdo é a palavra do reino. E esse conteúdo é o pacote, aleluia, da mensagem de Deus, é o poder da profecia. Porque quando a gente ora em língua, nos tornamos ainda mais acessível para receber a revelação do alto. Agora perceba, quem entende quando falas em língua? Quem percebe? A resposta está nas Escrituras Sagradas. Amém? Línguas é um dos dons mais combatidos no seio do cristianismo. Sabia disso? Porque muitos dizem que língua é língua do diabo. As línguas estranhas são língua do diabo. As pessoas que estão no sistema religiosos, principalmente os reformados, eles dizem que falar língua é do diabo. Amém? Amém? Mas como é possível que alguém que nasceu de novo vai falar a língua do diabo? Não é possível. Amém? Língua é uma língua sobrenatural diferente da língua natural. Neste caso, ninguém consegue perceber por ser uma língua misteriosa. Na medida que você fala, ninguém consegue perceber. Na medida que você fala, ninguém consegue entender aquilo que realmente estás a transmitir. Por isso que quando nós falamos em mistério, falamos para Deus. E Cláudio leu dizendo o que realmente Paulo disse: aquele que ora em língua, aleluia, fala para Deus. Em espírito fala em mistério. Oração em língua nem orar por uma outra coisa contrária, é orar a respeito da tua vida. Você ora a favor da tua vida. Você ora a favor da tua família. Você ora a favor dos teus irmãos. Você ora a favor de tudo que está na tua vida. Mas já é o Espírito que intercede. Amém? Se leres em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia nos ensina que Paulo fala que Deus abençoa o vosso espírito, o vosso corpo e a vossa alma. Que significa que o homem tem três coisas. O homem tem corpo, o homem tem alma e o homem tem o espírito. Então a oração em língua é a oração do espírito. Você fala em espírito, o teu espírito ora. E o espírito do homem, aleluia, e o espírito do homem é um ser que mais conhece a Deus. Ou melhor dizer, que mais conhece o próprio homem. O teu espírito conhece perfeitamente você. Conhece o teu corpo. O teu espírito sabe que você passa em combate. Você passa em luta. Quando a gente ora na língua portuguesa, nós oramos sim. Estamos a precisar, oramos sim. Mas muitas das vezes, quando a gente ora em língua, oramos no objetivo. Porque o Espírito fala do que está a ver. Aquilo que o físico não está a ver, o Espírito está a observar. O Espírito está a olhar. Então, quando você ora em mistério, o teu Espírito começa a orar o que está a acontecer ao teu redor. Deus deu o dom de línguas estranhas para que a gente possa se edificar, para que a gente possa se ajudar, sem que ninguém perceba. Nem o diabo consegue perceber. É por isso que Satanás tem colocado preguiça nas pessoas que oram em língua. Você foste batizado em língua, mas não ora em língua. Há pessoas que oram em língua, mas a sua língua é como se fosse fala de uma criança. Não está desenvolvido. Precisas desenvolver o dom que Deus te concedeu, porque ali está a bênção, ali está a edificação, ali está a fortaleza do Espírito, ali está o sobrenatural, ali está o poder do alto, ali está, aleluia, as portas de bênção. Diga amém. Amém.
Porque falar em língua ajuda na edificação espiritual, fortalece o espírito humano. Você se torna grande quando ora em mistério. Não estou a falar de orar apenas 5 minutos. Não estou a falar apenas de orar alguns minutinhos. Ou estou a falar de ficar horas e horas em oração em língua. Horas e horas em oração em língua. Há certas coisas que estão a te complicar. Ainda para de orar em português. Começa só a orar em mistério. Começa só a orar em língua. Após da oração, vai sentir uma paz no teu espírito. Quando as pessoas estiveram tristes, mas quando começaram a orar em mistério, começaram, aleluia, receber a paz do Espírito. A pessoa às vezes não tem ainda resposta nas suas mãos, mas após da oração em língua, aleluia, após da oração em língua, amém, receberam a paz no interior. Às vezes, quando você ora em mistério, Deus te dá confirmação. Aleluia. Você precisa desenvolver este dom. E outra parte mais está a dizer que abre a mente para uma boa interpretação da palavra. Quando você ora em mistério, a tua mente se abre para interpretar as escrituras sagradas. Há momentos quando você pega a matéria da escola, tu percebes com clareza, aleluia, mas quando chega na Bíblia não percebe. Ora em mistério e o teu entendimento vai se abrir na tua vida. Porque o Espírito Santo é o nosso professor que nos guia para que a gente possa perceber as escrituras sagradas. Amém? E para isso é necessário que você ore em mistério. As pessoas ficam limitando o seu dom. O que realmente Paulo falou? Se leres em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, Paulo fala: eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, Paulo está a dizer: eu agradeço a Deus porque eu falo mais línguas estranhas com relação a vocês. Paulo estava a falar ao povo. Em outras palavras, ele estava a se gabar o povo, mas estava a usar a metodologia para poder incentivar o povo de Cristo a orar. Paulo orava muito em mistério. Paulo orava muito em língua. Aleluia. É Paulo a falar. Porque língua estranha é uma língua que Deus dá para todos os crentes. Os chineses podem orar em línguas estranhas. Um português pode orar em língua estranha. O inglês pode orar em língua estranha. O americano pode orar em língua estranha. O umbundo pode orar em língua estranha. Nhaneca pode orar em língua estranha. Quimbundo pode orar em língua estranha. Porque o dom de língua estranha é para todos. Diga amém. Amém. E Paulo está a dizer que eu oro mais em língua com relação a vocês. Você acha que aquelas revelações das escrituras sagradas que Paulo recebia era fácil? Aleluia! Paulo orava em mistério. E o próprio Paulo diz assim, que eu conheço o homem que foi arrebatado até os terceiros céus. Existe primeiro céu, onde as aves passam, onde o voo passa. Existe terceiro, segundo céu, também uma zona onde os espíritos malignos operam. Existe o terceiro céu, onde o Senhor se encontra. E Paulo conseguiu chegar até lá. Por que ele chegou até lá? Porque orava em mistério. Por que ele chegou até lá? Porque ficou a sua vida a orar em língua. Se você se tornar preguiçoso, preguiçosa, não vai receber revelação do alto. E ele disse que eu recebi palavras inefáveis, palavras profundas, que a mente humana não consegue descrever. Aleluia! É o profético. Paulo recebeu a revelação sobrenatural porque ele também passava mais tempo orando em mistério. Aleluia! Não estou a falar de 5 minutos, estou a falar de horas em mistério. Deixa o teu espírito falar. Deixa o teu espírito falar. Há problema que não sabes, não se preocupa. Para ainda de orar em mistério. Fica mesmo hora a orar em línguas estranhas. Vais ver que a resposta vai descer. Porque aquilo que não aparece no natural vai aparecer no sobrenatural. Amém. Aleluia.
E outra coisa mais, orar em mistério confunde os espíritos maus. Os espíritos maus, os espíritos contrários são confundidos. Você sabia que até também os feiticeiros oram em línguas? Mas é uma língua demoníaca. Aleluia. É uma língua, mas é uma língua que aquela língua é o código. Amém? Para fortificar o seu feitiço. Amém? Mas quando a gente ora em mistério, nós fortificamos nosso espírito, os espíritos maus ficam confusos. Por que ficam confusos? Ficam confundidos porque não percebem. Satanás fica perdido. O que ele está a orar? O que ele está a falar? Eu quero lhe entrar assim. O que ele está a falar? Eu quero aplicar esse método, mas eu quero saber o que ele quer, o que ele está a orar. Não consegue perceber. É por isso que ele coloca a preguiça. É por isso que ele levanta aquelas pessoas que se dizem doutor da palavra para nos insinuar que dom de língua é de demônio, porque o dom de língua estranha edifica. E dom de língua estranha para edificação e para todos. Aleluia. Outro ponto mais está a dizer: abre os dons espirituais. Abre os dons espirituais. Outro ponto está a dizer: faz-nos andar no sobrenatural. Quando você tem a vida constante de oração, quando você ora bastante em mistério, bastante em línguas, aleluia, você vai andar no sobrenatural. Até as pessoas vão te olhar, vão sentir medo de você. Não porque você, aleluia, é fantasma, é porque tens o poder do Espírito Santo. Teve um tempo, quando estou a descer do monte, as pessoas estão a me dizer que o teu semblante dá medo. Só de te falar, só falar contigo, consigo sentir uma presença, aleluia. É o poder de Deus a jorrar no teu corpo. Quando você tem uma vida poderosa de oração, o teu corpo fica totalmente enchido com poder, aleluia. Que até pessoas que têm muitos demônios, só basta uma saudação já começa a cair. Aleluia. Só basta uma saudação, pode até se manifestar. Amém. E outro tipo mais de... Ele diz assim que a oração em língua, um dos pontos, suprime doenças espirituais. Toda doença que colocam na tua vida, o teu espírito vai interceder e doença vai sair. Há coisa que você não sabe, mas o teu espírito sabe. E quando você ora, quando você declara, quando você começa a orar em mistério, doença vai desaparecer. Porque há demônios que quando querem colocar doença na tua vida, eles amarram teu espírito. Mas assim quando eles tentem colocar e você ora em mistério, aquilo desaparece. É por isso que estamos há anos a pregar no ministério, mas nunca mais internamos no hospital. Eu fiquei muito doente na minha vida, aleluia, que chegou um tempo que eu revolucionei a minha própria vida dizendo: nunca mais vou internar, aleluia, nunca mais vou parar no soro, nunca mais vou ficar naquele lugar, aleluia. Olha, já passam mais de 7 anos que eu ainda estou aqui. E a minha fé não vai continuar a falhar, vou continuar ainda a crer para que eu não possa estar naquele lugar. Aleluia. É por causa de oração, é por causa de orar em mistério, é por causa de orar em língua. Revelação são manifestado quando tu dedicas a tua vida em oração em língua. Profecia é uma evidência quando você ora em mistério. E eu disse no primeiro dia, aleluia. Outro já está orar em língua. Está forte isso. O diabo não está contente com essa atividade. Se desse, ficar um mês mesmo só aqui mesmo já. Aleluia. Um mês. Amém. Então é isto. Na medida que eu orava em mistério, eu estava a orar em língua. Aleluia. Quando orava em mistério, eu vi o meu espírito ir na direção do sul e pegou o bebê da minha irmã. Aleluia.
Quando você está em oração e mistério, o teu espírito começa a se mover. O teu espírito começa a abençoar aqueles que não têm bênção. O teu espírito começa a declarar a cura para aqueles que não têm cura. Oração em língua não é uma oração contrária. Você não ora para uma outra coisa, a não ser pela tua vida e a não ser por outras pessoas. Mas essa oração é só Deus quem percebe. Aleluia. Por isso que eu declaro que não existe repreender em língua. Antigamente eu pensava que é possível repreender em língua. Não, você não repreende em língua. Como vai repreender quem em língua? Se a pessoa que está a repreender não percebe. Aleluia. Amém. Ele não percebe. A perceber como? Estás a orar em língua. Amém. Como eu já disse, existem duas formas de orar. Orar no dia, orar no idioma natural, que é em português, e no espírito. Orar no idioma espiritual é dar liberdade ao espírito humano orar. Em outras palavras, dizemos que é orar em língua. Quando falas língua, não é Espírito Santo quem ora por ti, é o teu espírito quem intercede pela ajuda do Espírito Santo. Quando você ora em mistério, muitas pessoas pensam que é o Espírito Santo que ora por eles. Não, não é o Espírito Santo que ora por eles. Amém? Não, é o teu espírito, amém, que ora por ti pela ajuda do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse assim: eu falo em língua mais do que vocês. Não disse que o Espírito Santo fala em língua em mim mais do que vocês. Você é quem ora em mistério. E o Espírito Santo te fortalece e te ajuda. Porque então você já tem todo o mecanismo para ser edificado espiritualmente. Porque então tu não oras em mistério. Tens todo o mecanismo para ativar o profético na tua vida. Por que então não oras em mistério? Aleluia. Tá vendo? O outro tá aí orar em mistério. Tá forte. Ele até, só chegou aqui, quando viu a igreja, já começou a orar em língua lá, bagaça. Tá aí no deserto, tá aí orar. Não brinca com a unção de Deus. Aleluia. Porque o espírito humano, amém, o espírito humano é também conhecido como homem interior e físico conhecido como homem exterior. Amém. De tal forma que Deus conhece, que o Espírito de Deus conhece a Deus, assim o espírito humano conhece perfeitamente o homem exterior e sabe cada coisa que realmente precisa. Cláudio, abra 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Vai no versículo 11. Quanto ao ser humano, Certo. somente o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Ouviste? Repete. Quanto Quando ao ser humano, ao ser humano, somente o espírito que está nele somente o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Amém. O espírito humano conhece tudo ao teu respeito. Quando está de perigo, ele consegue dar conta. É por isso que muitos de vocês, quando alguma coisa má está para acontecer, recebe sinal. Aquele sinal é que dá, aleluia, é que dá o espírito humano pela influência do Espírito Santo. Conhece as coisas que estão em ti. E se conhece, tu deves orar. Tu deves buscar. Porque não, quem ora é o Espírito Santo em língua. Não, não é o Espírito Santo que ora em língua. Porque Paulo está a dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, a parte A, diz assim: se eu orar em língua, o meu espírito de facto está orando. Na oração em língua, quem ora não é a mente. Quem ora, aleluia, é o espírito. Veja, sublinha, meu, pronome que? Possessivo. Aleluia.
Meu, não está a falar que o Espírito Santo ora, está a falar o meu Espírito. Não é Espírito Santo, é o Espírito humano. O meu Espírito ora. Amém? E se o Espírito humano ora, então significa que o Espírito humano percebe também cada palavra que você pronuncia em mistério. Porque oração, sem oração, quando há compreensão, se orar em língua portuguesa, aleluia, ou se orar em uma língua com muita discordância, amém? Eu orar, mas eu não me perceber como se fosse alguém que está embriagado, fala coisa por falar, ou como se fosse alguém que tem doença mental. Se ele falar uma oração que é mesmo estranha, amém? Está fora do contexto, aleluia, amém. Ele não vai perceber. Então não está a orar. Porque oração sem oração, quando há percepção. Então se meu espírito está a orar, é porque ele está a perceber. A minha mente não entende do que eu estou a orar. É por isso que quando vocês que oram em língua, vocês oram, mas tua mente não consegue perceber. Mas não se preocupa com isso. O teu espírito está a perceber. E para tua mente perceber, necessita de buscar o dom de interpretação. Aleluia. Amém. O espírito de oração está aqui, amém? Está aqui no nome de Jesus. Aleluia. Porque o Espírito Santo, por mais que habita no corpo, ele não é espírito humano, mas assim é espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Espírito do homem não é o Espírito Santo. Por isso, oras em mistério, ora em Deus. Clama sempre ao Senhor para que o sobrenatural possa acontecer na tua vida. Aleluia. Se você quer olhar no reino espiritual, exercita o teu dom de orar em mistério. Para quem não é batizado, pensa para que Deus lhe batize em mistério. Amém? Para que tu possa falar em língua. Você já tem Espírito Santo. Já foste batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Mas necessita de orar em mistério, necessita o batismo em língua, aleluia, para a tua edificação. É isso que o nosso irmão Daphne está ali orando. A unção é demais que está recebendo esse seminário, aleluia, que só quer orar em mistério. É oração profunda, é oração poderosa. Igreja, devemos nos levantar para orar sempre ao Senhor. Vais começar a olhar no reino espiritual e vai receber profecias não apenas para o teu irmão, mas também para o teu município, mas também para a tua província, mas também para a tua nação. No mês de janeiro, enquanto a gente dormia aqui na igreja, uma profecia que trouxe polêmica. Eu até nem sabia que o Tom Manu estava a morrer peixe. Mas de repente Deus me mostrou muitas pessoas a pescarem. E quando acordei, me deram a conhecer que o Tomba estava com falta de peixe. Eu disse, então é por isso que Deus me mostrou num sonho que eu vi muita gente a pescar. Muita gente a pescar. E eu coloquei a profecia, porque a profecia geral eu laço no Facebook. Eu disse, Deus me mostrou gente já pescarem muito peixe. Aleluia. Apareceram pessoas que começaram a duvidar, começaram a ser incrédulos. Porque não, não é o tempo, porque não, muita coisa que falaram. Mas eu disse que isto vai acontecer, não importa da vossa incredulidade. A profecia Deus me deu a mim, não a vocês. E a vossa incredulidade não impedirá a manifestação da sua realização. Não demorou muito, houve peixe em cima de peixe. Alguém ficou atento na profecia que eu declarei? Amém? Houve peixe, morreu muito peixe. Aleluia. Muito peixe, houve muito peixe mesmo, que até, aleluia, muitos, amém? Outros vinham até me falar, oh meu Deus, está a se cumprir. Outros nada, estão sem me duvidar. Não importa, aleluia, mas aconteceu.
Foi possível ver no reino espiritual. Quando você é profeta de Deus, ou quando você tem dom de profecia, você consegue olhar no espírito. Quando você ora em língua estranha, você consegue olhar no espírito. E eu consegui ver e houve abundância de peixe. E muitos duvidaram e outros acreditaram, mas ainda assim, nem só pelo menos um saco de peixe vinham trazer no profeta. Aleluia. Ao inferno. Aleluia. Aleluia. Tem que orar. Quando uma palavra profética se cumpre na tua vida, vem testemunhar e honra. Aleluia. Amém. É assim que acontece. Você ainda tem língua e línguas estranhas se renova. Você acha que língua já não se renova? Aleluia. Se as palavras que você ora em língua portuguesa são diferentes, em língua também se renova. Você não poderá falar as mesmas palavras ou as mesmas pronúncias. Aleluia. Vais começar a falar outras línguas. Por quê? Porque outras palavras em língua. Por quê? Porque cada vez que você ainda mais ora, línguas vão se renovar. Todas as vezes que eu fico tempo oração em língua, minha língua se renova. Amém? Hoje eu estive aqui no templo, fiquei a orar em língua, aleluia. Minha língua renovou-se, vê outras palavras. Por quê? Porque eu tenho várias coisas. Porque eu tenho vários assuntos. Agora, se a tua língua não se renova, você não está a crescer. Sabe, vou te contar de como é que eu fui batizado em língua. Para mim ser batizado em língua demorou muito, porque eu estava num seio de uma igreja que não acreditava nesse dom. Para que eu possa ter o dom de língua, eu tinha que juntar com alguns ciclos dos pentecostais. Antes de orar em mistério, primeiramente tive um sonho. No sonho, eu me vi a orar em língua. Não demora muito, quando eu fui para... Está tudo nesse manual, você não gosta de comprar meus manuais. Amém? Está ali, aleluia. Isso que eu estou a falar. Amém? Quando eu fui para Willa, amém? No autocarro, nas madrugadas, eu fui batizado em mistério. Eu até estava a me travar porque eu pensava que aquelas palavras são palavras do diabo. Mas de repente eu comecei a orar e eram língua. No princípio você fala palavras sem sentido. Aleluia. Porque o teu espírito está a receber agora aquela palavra. Oração em mistério. Desde lá, em 2016, no mês de novembro, aleluia. Amém? Que fui batizado, até agora oro em mistério, mas as palavras que eu falo não é a mesma com a daquele ano. Amém? Ora em espírito, ora em mistério. Vai receber revelação sobrenatural. Não é preciso, aleluia, um profeta profetizar em todo momento para testificar que ele é profeta. Os profetas da antiguidade não profetizavam em todo momento. Aleluia. Profetizavam quando Deus queria que possa profetizar. Você pode ser homem de Deus, pode não ser profeta, mas você pode ter esse dom de profecia. Aleluia. É isso que Deus me mostrou. Em 2002, no mês de setembro, se não tem erro, está lá estampado no Facebook. Enquanto eu dormíamos aqui. Aleluia. Não sei se é aqui. Me esqueça um pouquinho. Amém? Enquanto a gente dormia, eu recebi uma revelação em sonho. Uma profecia em sonho. No sonho, eu vi, aleluia, um kudurista de cabelo pintado, de barba pintado. Eu vi nas televisão, tiveram a anunciar a morte dele. Tiveram a dizer que ele faleceu. E todo mundo lamentava pela morte daquele kudurista. No espírito eu vi que era na grelha. Mas eu peguei aquela palavra e coloquei na internet. Você pode pesquisar até lá. Não coloquei o nome no Facebook para não ter várias más interpretações. Sigilo profissional. Passou por ali, parece 2 meses ou 3 meses, a profecia se cumpre. Você pode receber revelação nacional se você começar a orar em mistério. Amém. A partir de agora, educa teu espírito na oração em mistério. Amém. A profecia a nível nacional você pode falar. Por mais que muitos
duvidam, isso não nos importa. O importante é falar a palavra do reino de Deus. Recentemente, eu estava em minha casa e olhei na dimensão do Espírito. Amém? Às vezes nem porque eu quero ver, aquilo acontece de repente. Quem quer olhar no profético não planifica, porque é obra do Espírito Santo.